Olá pessoal, a graça e a paz do Senhor Jesus. Bem-vindo a mais uma programação da Igreja Batista Central de Adoração. Meus irmãos, queremos abençoar a vida de todos vocês, compartilhando um dos momentos mais marcantes desse mês para nós. Realmente a presença do pastor Alexandre da nossa Igreja Mãe, lá de Santo André. O pastor Alexandre é pastor de jovens, trazendo uma palavra, um desafio e um encorajamento missionário para toda a igreja. Algo tão extraordinário que ainda antes do término da palavra do Senhor, a igreja sedenta para ir à frente, rendendo-se totalmente seu coração à obra missionária. Que coisa maravilhosa. Tivemos também lá da nossa igreja mãe também, nosso irmão Caio, com sua família, acabou de gravar um CD, título de CD Estamos Juntos, e uma das coisas maravilhosas é poder ver a família do servo de Deus louvando o Senhor. Como é tremendo quando a família está unida, somando juntamente, como um único corpo, servindo ao Senhor. Que Deus possa abençoar o teu coração através dessa programação, que toda a sua casa, sua família, sua história, seu ministério possa ser abençoados em nome de Jesus. Sobre o trono do céu.
sequência a essa palavra maravilhosa, eu gostaria de convidá-lo a acompanhar a leitura que diz assim: alguns dias depois, entrou Jesus outra vez em Cafarnaum e soube-se que ele estava em casa. Ajuntaram-se, pois, muitos, a ponto de não caberem nem mesmo diante da porta, e ele lhes anunciava a palavra. Nisso, viram alguns trazer-lhe um paralítico carregado por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo uma abertura, baixaram um leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados são os teus pecados. Ora, estavam ali sentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: por que fala assim este homem? Ele blasfema. Quem pode perdoar pecados senão um só, que é Deus? Mas Jesus logo percebeu em seu espírito que eles assim arrazoavam dentro de si e perguntou-lhes: por que arrazoais desse modo em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: perdoados são os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito, vai para a tua casa. Então ele se levantou e, tomando logo o seu leito, saiu à vista de todos, de modo que todos pasmavam e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos coisa semelhante. Senhor, nós agradecemos pela palavra hoje à noite. E nós pedimos que, em nome de Jesus Cristo, na unção do Espírito Santo, haja revelação do Senhor para a tua igreja nesse lugar. Eu peço agora que todo cansaço físico, toda distração de qualquer natureza, toda preocupação com situações do amanhã, com compromissos, com pessoas, tudo agora nós pedimos que o Senhor nos ajude a colocarmos diante da cruz do teu Filho Jesus, descansarmos no Senhor e termos coração aberto, mente atenta, ouvidos disponíveis para recebermos a palavra viva, eficaz, que não volta vazia. Mas eu peço que os corações hoje à noite neste lugar sejam boa terra, para que a boa semente possa frutificar em o nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar, por gentileza. Queridos, sem dúvida, todas as vezes que nós lemos ou estudamos ou ouvimos alguma ministração, alguma porção da palavra que enfatize o milagre de Jesus, o nosso foco automaticamente vai se voltar para Ele e para as suas ações sobrenaturais, sim ou não? Não há nenhum problema nesse sentido. Quem é que não gosta de ouvir sobre as maravilhas de Jesus? Nós acabamos de cantar uma canção que conta um desses milagres, um desses feitos de Jesus, quando da ressurreição de Lázaro, quando Lázaro ressuscitou através do poder de Jesus Cristo. E isso, sem dúvida, traz muita alegria ao nosso coração. Você poder sair da casa de Deus com uma palavra de encorajamento. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele vai te abençoar, Ele vai fazer isso por você. Ele se importa com os seus problemas. Tudo o que eu e você, sem dúvida, gostamos de ouvir, precisamos ouvir. Não há nenhum problema nisso. Algumas pessoas criticam: lá vem a mensagem de autoajuda. Mas hoje à noite, mais do que isso, eu quero que você entenda que tem ajuda do alto, palavra do alto de Deus para a sua vida nesse lugar. Pastor, mas então você está dizendo aí nessa introdução que Deus vai falar alguma coisa para mim e alguma coisa vai acontecer essa semana? Já entendi nesse texto que tem algo para Deus realizar. Eu vou levantar dessa minha condição de paralisia. Deus pode fazer tudo isso e Ele tem poder para realizar tudo isso. Mas eu gostaria que hoje à noite você entendesse que Deus deseja trazer o seu foco para algo novo, para algo que vai muito além
das suas necessidades particulares. Algo que vai muito além daquilo que você tem colocado diante dele, buscado nele, e possa perceber num foco talvez novo, naquilo que o Espírito Santo venha te revelar, que mesmo mantendo o foco em Jesus, mesmo sendo encorajado pelo poder sobrenatural do Senhor, você entenda que o que Deus tem para você hoje à noite, o impacto que Deus deseja gerar na sua vida hoje à noite, é em nome de Jesus um impacto que não só vai te alcançar, mas vai te preencher, te encher, te mover para que essa unção, esse poder, essa glória, essa graça possa te acompanhar e alcançar outros por onde você for nos dias que estão por vir. Voltando ao texto, para que a gente faça uma análise rápida, uma aplicação prática, nós podemos observar 4 grupos distintos de pessoas aqui. Jesus, diga comigo, Jesus, a multidão, o paralítico e o que eu chamo de grupo de 4 pessoas especiais. Diga, grupo de 4 pessoas especiais. Me chama a atenção esse grupo de 4 pessoas, que a Bíblia simplesmente não traz mais detalhes ou fala qualquer coisa que seja mais detalhada em relação a eles ou elas. Na verdade, nós não temos como afirmar se eram homens ou mulheres. O texto não diz, então, aqueles homens ou aquelas mulheres. Não dá para a gente afirmar isso. Não dá para nós sabermos se eram pessoas graduadas, pós-graduadas, incultas, se eram moradores locais, se eram visitantes de outras cidades, se eram pessoas conhecidas, desconhecidas. O texto simplesmente diz, nada além disso, o grupo de 4 pessoas. Eu os chamo ou as chamo de 4 pessoas especiais, não por considerar que talvez tenham sido melhores do que outras pessoas, mas porque eu consigo identificar nesse texto pelo menos 4 qualidades ou 4 qualidades especiais de servos que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje à noite, para que em Deus você saia daqui encorajado, para que você seja instrumento nas mãos de Deus e influencie ainda mais a cidade de Santos e aonde Deus te levar. Vamos para a prática. Eu gosto de prática. Primeiro lugar, eu gosto quando você dá um glória desse aí, porque o pregador fica ainda mais motivado. Primeira qualidade especial do servo: olhos abertos. Diga comigo, olhos abertos. Olhando para as necessidades de outros. Veja que interessante, o texto que nós lemos, você mantém a sua Bíblia aberta, ele não vai abordar detalhes em momento algum, por qualquer motivo que seja, mas seja lá por que razão for, em algum momento aquelas pessoas viram aquele paralítico. Imagine a movimentação do dia com a chegada de Jesus àquela cidade. Imagine a quantidade de pessoas desejosas de ter um encontro, de ter um contato mínimo que fosse com Jesus. Aquelas 4 pessoas colocam seus olhos naquele paralítico. Algumas ministrações, talvez você já tenha ouvido dessa forma, dizem que aquelas pessoas eram amigas próximas do paralítico, mas não há como afirmar, não há como dizer, olha, realmente isso é fato, mas sendo conhecido, desconhecido, no meio do alvoroço daquele dia, aquelas pessoas lembraram, olharam e falaram, peraí, o nosso amigo, ou que seja, se não fosse amigo, e aquela pessoa, será que ele não vai poder participar de tudo isso? Interessante, queridos, que ter olhos abertos e ver a necessidade do próximo me parece ser uma das qualidades, ou uma qualidade que expressa melhor a característica da natureza de Jesus. Por onde Jesus passava, o olhar deles era direcionado de forma que ele pudesse ver além do que era comum. Você lembrar disso na palavra, em algumas histórias conhecidas, uma delas, o homem no tanque de Betesda, 38 anos enfermo, esperando o dia
em que a sua cura fosse acontecer, naquele local onde as águas se moviam e ele por si só não podia se colocar dentro das águas, e Jesus, chegando naquele lugar em meio a uma grande multidão de pessoas, coloca os seus olhos, e o texto é muito enfático quando diz: e Jesus viu aquele homem. O cego Bartimeu, você pode dizer, mas pastor, ele gritou: Jesus, Jesus, filho de Davi. Como não olhar alguém que esteja gritando no meio de uma rua quando você passa? Pare para pensar quantas vezes pessoas gritam, chamam nos nossos vidros de carro, nas esquinas das ruas, e nós fazemos de conta que não percebemos. Quantas pessoas clamam, vizinhos, conhecidos ou que sejam desconhecidos, e nós simplesmente ignoramos os gritos de tantas pessoas que estão clamando por ajuda. Mas Jesus ouviu a voz e direcionou a sua atenção para aquele homem. Você pode se lembrar talvez também daquela mulher que sofria com fluxo de sangue por muitos anos. Imediatamente, ao ser tocado, Jesus olha para ela. Antes de orar, na verdade, Jesus declara: opa, alguém me tocou, porque de mim saiu poder, de mim saiu virtude. O que poderia ser para ele mais um toque entre tantos toques de tantas pessoas no meio daquela multidão? Chama a atenção de Jesus, e Jesus volta a sua atenção para aquela mulher. Queridos, da mesma forma, eu quero crer em nome de Jesus Cristo que os olhos deles estão hoje à noite nesse lugar. Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei o que você tem vivido nesses dias. Lá, pastor, é a parte da autoajuda, não é a parte de você entender que Deus não só é um Deus de autoajuda, mas é um Deus presente, que olha para você em todo o tempo, tem interesse na sua vida, tem interesse na sua história, tem interesse nas situações que você vive, e Ele constantemente está olhando por mim e por você. Se você realmente deseja ser um servo de Deus, se você deseja realmente ser usado pelo Senhor, se você deseja ser não só parte de uma comunidade vibrante, apaixonada por missões, mas ser alguém disponível para Deus, para fazer a diferença nesse mundo, os seus olhos precisam estar abertos. Mais do que os seus olhos naturais, eu creio que hoje à noite Deus vai remover neste lugar a escama dos olhos de muitas pessoas que ainda não conseguiram contemplar o que Deus deseja fazer através da sua vida. É verdade, Deus ele tem esse prazer, e Ele hoje olhando para você, vendo as suas necessidades, Ele não vai se esquecer das promessas que Ele tem feito. Ele não vai se esquecer das orações que você tem entregue a Ele. Ele não vai se esquecer da sua família, mas acima de tudo, no projeto de Deus, no coração de Deus, também é desejo de Deus que você não se esqueça e que você abra os seus olhos para que você possa enxergar a realidade ao seu redor. Sempre digo isso em Santo André, quando nós vivemos num contexto de uma sociedade tão conturbada, agitada, ocupada, corrida como São Paulo, você muitas vezes se torna insensível a algumas coisas. E incluo a igreja de Jesus, não a igreja batista central, a igreja como um todo, nós, não a placa do lado de fora. Quando no nosso dia a dia, com as nossas preocupações, com os nossos desejos particulares, com as nossas expectativas, nós, com o passar do tempo, vamos nos tornando insensíveis. E aí, claro, num contexto coletivo de instituição igreja, quando o corpo se reúne, se nós não cuidarmos, nós podemos nos distrair com muitas coisas e esquecermos o real propósito de Deus para a igreja de Jesus. Eu estou em Santo André há 3 anos. E quando nós chegamos ali,
a igreja passava por esse tempo de desafio ministerial em relação à juventude. Uma igreja de mais de 2.000 membros, naquela ocasião com pouco mais de 30 jovens se reunindo semanalmente. O líder da igreja percebe a necessidade, vê a necessidade, e a história seria um pouco longa para contar em detalhes, o pastor Carlos já sabe. Deus nos impulsiona, nos leva a Santo André, não para nossa glória, mas sempre para a glória do Senhor. Resumindo a história, hoje nós somos um grupo de mais de 300 jovens na Igreja Batista Central. Não se maravilhe com os números, porque eu não digo que em números você estabelece o que de fato Deus deseja estabelecer. Números são, às vezes, as respostas dos frutos que vão surgindo com o trabalho, mas o mais abençoador é perceber hoje alguns desses jovens que estão focados em fazer a diferença na nossa região. Bom, meus queridos, é isso aí. Chegamos ao término de mais uma programação. Infelizmente, gostaríamos de permanecer aqui com você, na sua casa, no seu trabalho, mas o nosso horário está chegando ao fim. Mas antes, eu gostaria de estar orando pela sua vida, para que Deus possa abençoar o teu coração, o seu casamento, sua família, seus planos, seus sonhos, seu ministério seja abençoado. Vamos orar juntinhos? Fechemos nossos olhos. Ó Pai, muito obrigado, Senhor, por essa programação tão maravilhosa. Obrigado, Senhor, pela vida do pastor Alexandre, pela vida do nosso irmão Caio, ministério dos teus servos. Obrigado pela Igreja Central de Adoração, que tem respondido ao desafio missionário. Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Agora, Pai, eu quero interceder para aqueles que nos assistem, que a Tua palavra, a Tua bênção, o Teu poder alcance cada vida, cada casa, cada coração. Seja, Senhor, na vida dessa família, desse casal que nos assiste, no coração dessa mãe que está tão preocupada com seus filhos, no coração desse esposo inseguro quanto ao sustento e segurança da sua casa. Que a bênção do Senhor alcance cada um dos teus filhos. Eu louvo ao Senhor por essa oportunidade, por essa programação, e te glorifico por tudo, pedindo assim a tua bênção no nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, meus amados, fiquem na paz do Senhor Jesus e até a próxima programação.